Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre o dimensionamento geotécnico de sapatas. E fica bem mais fácil a gente compreender esse conteúdo depois de ter visto o dimensionamento geotécnico dos blocos, né? Porque se a gente estiver trabalhando com carregamento centrado, ou seja, carregamento sem momento, né, o dimensionamento é exatamente o mesmo, certo? O que vai diferir lá na frente são as verificações do dimensionamento estrutural. No entanto, né, a gente vai ver aqui algumas aplicações para pilares com seção diferente de seção retangular e seção quadrada, certo? Então, ó, o dimensionamento ele é feito aqui por meio dessa equação. Né? Essa equação aqui é uma velha conhecida nossa, né? Então, se a gente tem aqui, ó, área, que é igual a A vezes B, né, o lado maior vezes o lado menor, é igual a P mais peso próprio da sapata dividido por sigma S. E da onde que veio essa equação? É a equação da tensão normal, né? Onde o sigma S aqui, ó, onde o sigma S é a nossa tensão admissível, né? Então, a tensão admissível tem que ser menor ou igual à força aplicada, aqui a força da reação de apoio, mais o peso próprio da sapata, né, já que o peso próprio da sapata também vai estar contribuindo com a aplicação dessa tensão ao solo, sobre a área. Então, a gente isola a área aqui porque é a área que a gente quer encontrar, certo? Então, ó, a gente vai estimar o valor do peso próprio da sapata, considerando inicialmente como 5% da carga do pilar, né? Porque acontece aquela mesma situação que acontece lá para os blocos de concreto, né? Como a gente está dimensionando, a gente não conhece as dimensões e sem saber as dimensões não tem como a gente saber qual que vai ser o carregamento devido ao peso próprio da sapata, né? Então é conveniente, ó, é uma recomendação que eu sempre faço, após a finalização do dimensionamento, ou seja, depois que você terminou de dimensionar, você verificar se o peso próprio realmente foi menor do que aquele estimado, né? Porque muitas vezes a sua reação de apoio ela é tão baixa, mas para você fazendo uma sapata com as dimensões mínimas, é possível que essas dimensões sejam superiores a 5% daquele carregamento. Estou falando aí de cargas muito pequenas, né? De pilares de fechamento, esse tipo de coisa, certo? E se isso acontecer, né? Se você verificar lá no final que o peso próprio da sua sapata foi superior a 5%, então aí você tem que repetir o processo, certo? Então, ó, no livro do Urbano Alonso, né? Aquele livro que eu mostrei para vocês, o dimensionamento da base, ele recomenda que o dimensionamento da base da sapata, né, o dimensionamento geotécnico, ele tem que atender os seguintes critérios. O CG da sapata, coincidir o CG da sapata com o CG do pilar. Para a gente evitar, então, a gente evitar a excentricidade e evitar, assim, um momento devido a essa excentricidade, né? Trabalhar com esse esforço de momento ou aumentar um esforço de momento que venha da estrutura, né? A base da sapata não deverá ter nenhuma aresta com dimensão inferior a 60 centímetros, ou seja, a menor sapata que eu teria, né, seria de 60 por 60. E, se possível, a relação entre os lados A e B deverá ser menor ou igual a 2,5, né? Então, lembrando, ó, os lados A e B de uma sapata retangular, né? Onde eu tenho aqui que A é o maior lado, A é o maior lado e B é o menor lado, certo? Então essa relação aqui, ó, A sobre B menor ou igual a 2,5. Né? Então, fazendo isso, ó, a gente evita que o nosso dimensionamento resulte em uma sapata muito alongada. O que vai acontecer se eu tiver uma sapata muito alongada? Né? Como que a gente faz o dimensionamento estrutural dessa sapata? Adiantando um pouquinho só o assunto, né? A gente dimensiona essa sapata
no dimensionamento estrutural, como se ela estivesse fletindo em torno do pilar. Ou seja, como se a gente estivesse dimensionando a sapata de cabeça para baixo, certo? Eu vou aplicar aqui a carga P, vou considerar mais o peso próprio, né, da sapata, né, 5% de P. E o que vai acontecer lá na base? Vão surgir tensões. E essa tensão ela vai ser uniforme, né, se o carregamento não tiver momento, né, for um carregamento centrado. Então, ó, essa tensão ela vai fazer a sapata tender a fletir em torno do pilar. Então, eu vou adotar aqui, ó. Aqui a gente está analisando na direção A, certo? Na direção do maior lado. Então, aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de A0, né? O lado maior do pilar, certo? Então, eu vou adotar aqui uma distância, ó, de 0,15 a 0, certo? E vou verificar qual o momento provocado por essa tensão em relação a esse ponto aqui, certo? A uma distância 0,15 de A0. Então, eu vou considerar, ó, a carga abaixo dessa região aqui da sapata, né? Vou calcular a resultante. A resultante vai estar aqui no meio. Calculo o momento provocado por essa resultante da tensão, certo? E com o valor de momento eu faço o dimensionamento semelhante ao dimensionamento de uma viga de concreto. Então, o que acontece? Se eu tiver um lado muito maior do que o outro, então essa dimensão que tiver um lado muito maior, ela também vai ter uma armação muito maior, certo? A gente perde assim na padronização, né? E na qualidade do dimensionamento. Eu vou ter uma armaçãozinha muito pequena nessa direção e uma armação muito espessa nessa outra direção. Então é muito melhor, muito mais econômico, né? Não quer dizer que é proibido você não respeitar essa relação, isso não vem da norma, né? Mas você vai ter um dimensionamento muito mais econômico se você conseguir trabalhar com balanços parecidos, certo? E daí vem a próxima recomendação, né? Onde ele fala, se possível, os balanços da sapata em relação às faces do pilar deverão ser iguais nas duas direções. Então, o que seria isso? É semelhante ao que a gente acabou de comentar. Então, vamos supor que eu tenho um pilar quadrado. Se eu tenho um pilar quadrado, por exemplo, aqui de 30 por 30, e a minha sapata tem 100 centímetros, né, 1 metro por 100, aí fica fácil, né, fazer os balanços iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, assim, eu vou ter aqui dois balanços o balanço que a gente fala é essa distância da aresta até o pilar, né? Eu vou ter dois balanços de 35 centímetros. Na outra direção, 35 centímetros. Para o outro lado também. Então, ó, vou trabalhar aqui com balanços iguais, certo? Então, qual que é a vantagem disso? Então, quando eu fizer o dimensionamento, aplicando aqui esse dimensionamento estrutural, aplicando esse procedimento, o que vai acontecer? Como a tensão é igual, né? A gente considera, né, por simplificação, que ela é uniforme ao longo de toda a base, e eu tenho as mesmas distâncias nas duas direções, eu posso padronizar a armadura.
mesma bitola e mesmo espaçamento nas duas direções, certo? Então fica mais econômico e mais padronizado. E lembrando que quanto mais você padronizar você padronizar a sua armação, menos perda você vai ter, né? Porque você não consegue aproveitar exatamente uma quantidade de barras inteiras, né? Então, se você trabalhar sempre com ferros com barras de 3/8, por exemplo, né? Você vai ter a perda somente da barra de 3/8. Se você trabalhar também com barra de meia polegada, você vai ter perdas também de barras de meia polegada, certo? Agora, a quinta recomendação. A quinta recomendação diz que os pilares que não possuam seção quadrada ou retangular, L, Z, U, como pilares L, Z, U, etc., deverão ter sua fundação dimensionada, considerando essa seção circunscrita por um retângulo fictício. O CG da seção deverá coincidir com o CG do pilar. O que é isso? O que ele quer dizer com isso, né? Imagina que eu tenho uma seção em L. Até é comum ver uma seção em L. As demais ali não são tão comuns assim, mas a seção em L é bem usual. Ele está dizendo que se eu tenho uma seção em L, eu vou considerar um pilar fictício, retangular, quando eu for fazer o dimensionamento. Então, esse é o pilar real. Eu considero um retângulo aqui que circunscreve esse pilar. Daí, então, eu coloco a minha sapata nele. Certo? Entretanto, eu tenho que tomar o cuidado, a posição e o tamanho desse retângulo aqui, desse pilar fictício, eu vou adotar levando em consideração que eu tenho que coincidir o CG da minha seção com o CG do pilar. Então, se eu tenho uma seção em L aqui, né, o meu CG ele vai ficar fora da minha seção. Eu tenho que coincidir o CG das duas seções, certo? Agora, em relação à altura da sapata, né? A gente viu aqui que para dimensionar a base da sapata é o mesmo procedimento dos blocos de concreto, certo? No entanto, a determinação da altura da sapata, ela deve levar em consideração o dimensionamento da flexão. Daí já é dimensionamento estrutural, né? Andrade, ele faz uma recomendação aqui, ó, para a altura H0. Primeiro vamos conhecer aqui quais são as dimensões da sapata, né? Aqui, ó, a gente tem o colarinho, que é essa distância aqui em torno do pilar. Não é obrigatório fazer o colarinho, né? Eu tenho aqui o ângulo alfa, ó. Então lembra lá do escalonamento do escalonamento do bloco de concreto? Essa inclinação aqui tem uma função semelhante, né? Que é aliviar o peso da minha sapata. Não é obrigatório fazer, eu posso fazer uma sapata de seção retangular também, sem problema nenhum. Eu até prefiro trabalhar dessa forma, com seção retangular. Mas essas sapatas de tronco de pirâmide, elas também são comuns, né? E quando eu faço essa sapata, eu tenho um rodapé aqui, ó, chamado de H0. Então, Andrade recomenda que esse H0 seja maior ou igual a 15 centímetros. Então, aqui eu tenho que ter pelo menos 15 centímetros, né? E que ele seja maior ou igual a 1/3 da altura total. Então, ó, com esse parâmetro, a gente pode até adotar, né? Não é uma regra de pré-dimensionamento, mas eu posso adotar como uma regra de pré-dimensionamento, né? Então, para atender essa condição, eu teria que ter uma altura H de pelo menos 45 centímetros, né? 3 vezes 15, certo? Para poder atender essas duas condições, né? O mínimo 45 centímetros. E 45 centímetros é uma altura bem razoável para boa parte das sapatas que a gente vê por aí, certo? Então, ó, quando eu vou fazer o pré-dimensionamento de uma sapata, é semelhante ao pré-dimensionamento de um pilar, de uma viga, por exemplo. Eu tenho que
pré-dimensionar uma seção inicial, certo? E com esse pré-dimensionamento que eu vou fazer o dimensionamento da minha armadura. Então, essa aqui ó, não é uma regra de pré-dimensionamento, né? Mas é uma indicação bacana, um primeiro chute interessante para a gente poder adotar. Agora, em relação às recomendações da norma, né? A norma diz que as fundações superficiais não poderão ter profundidade inferior a 1,5 metro quando em divisas com vizinhos, salvo quando apoiada sobre rocha. Falando aqui de uma profundidade mínima, né? Quando ela está em divisa com o vizinho, né? Ela fala também que deverá ser executado lastro magro de concreto com espessura mínima de 5 centímetros para nivelamento da superfície. Esse lastro magro ele não tem uma função. O que é um laço de concreto magro? Eu tenho aqui a minha sapata. Essa sapata, o que a norma está falando é para eu não apoiar ela diretamente sobre o solo, né? Então, se eu apoiar ela diretamente sobre o solo, o que vai acontecer? Muitas vezes, esse solo está todo irregular. Aí eu vou fazer a concretagem sobre esse solo irregular, o que vai acontecer? A sapata vai apoiar mais em alguns pontos do que outros, certo? Ela não vai ter uma distribuição uniforme de tensões, ela vai ter uma concentração de tensões nos pontos onde eu tiver esse apoio, onde essa sapata estiver apoiando sobre o solo. Se essa irregularidade for muito grande, né? Eu posso também regularizar o solo e antes de fazer essa concretagem. Mas é muito mais fácil, né, eu moldar uma camada de concreto magro. Concreto magro é um concreto com baixo consumo de cimento, tá? Um concreto pobre. Então eu faço uma camadinha aqui de concreto magro só para nivelar o fundo, deixo ele bem retinho, bem plano, para daí eu fazer a concretagem da minha sapata, certo? Fazer então a regularização dessa superfície. O que mais que a norma fala? Ela fala sobre fundações muito próximas, né? Eu tenho uma fundação quase encostada uma na outra, né? E essas fundações elas estão em cotas diferentes, né? O que vai acontecer nesse tipo de situação? Eu posso ter o problema, por exemplo, de interferência no bulbo de tensões, né? O bulbo de tensões é algo muito interessante que a gente tem que observar quando a gente está fazendo um projeto de fundações, certo? Então, ela recomenda aqui uma inclinação da base de uma sapata para outra. Uma inclinação aqui em relação à vertical, um ângulo alfa. Para solo pouco resistente, maior ou igual a 60. Solo resistente, 60. E rocha, 30 graus. Certo? E o que seria esse bulbo de tensões, né? Então, o bulbo de tensões é algo que a gente tem que observar, por exemplo, quando a gente vai... Quando a gente vai fazer a consideração do SPT, certo? Então, imagina aqui que eu tenho uma sapata de 1,5 por 1,5. Tá ok? Deixa eu inverter aqui. Então, a gente tem uma sapata de 1,5 por 1,5. Até que profundidade de solo, né? Ela está aqui inserida no solo, uma sapata bem superficial mesmo. Até que profundidade do solo, até qual a profundidade do solo que vai influenciar no meu dimensionamento geotécnico. É aí que entra o conceito do bulbo de tensões, né? Então, o bulbo de tensões é a região do solo afetada pelo carregamento da minha fundação superficial, certo? Então, esse bulbo de tensões a gente pode considerar como sendo igual a 2,5
a dimensão da sapata. Aqui uma sapata quadrada, A igual a B, 2,5 vezes B, certo? Então, quando eu for fazer a leitura lá a leitura do meu ensaio de sondagem SPT, os valores que eu vou levar em consideração, os valores de SPT que eu vou levar em consideração, são somente os valores dentro aqui dessa profundidade que faz parte do meu bulbo de tensões, certo? Pessoal, e para poder aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver agora, vamos fazer aqui alguns exercícios, né, para a gente fazer o dimensionamento geotécnico dessas sapatas, né? Vamos lá para o primeiro deles. Ó. Exercício 1. Dimensionar uma sapata para um pilar de 30 por 30 e carga de 1.500 kN, sendo a taxa admissível no solo igual a 0,3 MPa. Lembrando que a gente vai aprender a calcular daqui 2 módulos, né? Ou como que a gente chega nesse valor da taxa admissível do solo, certo? Por enquanto, a gente vai trabalhar com valores dados. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer, né? Ela está pedindo para fazer o dimensionamento geotécnico, então é o dimensionamento da base, né? Então, ó, eu vou aplicar aquela condição. Sigma S tem que ser menor ou igual a força mais o peso próprio da sapata. Aqui o problema não está falando para a gente, se a gente pode, para a gente desprezar, então vamos considerar a estimativa aqui do peso próprio da sapata, né? Sobre A. Então A é o que a gente quer encontrar, certo? Então A tem que ser maior ou igual a P mais 5% de P sobre sigma S. Né? O 5% de P aqui é aquela estimativa lá do peso próprio da sapata. Né? Então, ó, vamos partir para o dimensionamento. Então, a área tem que ser maior ou igual a 1.500 kilonewtons mais 5% dividido pela tensão admissível, que é igual a 0,3 MPa. Corto aqui. Né? Então, a gente vai calcular aqui e vai obter a área em metro quadrado. Ó, o dimensionamento está me pedindo uma área de 5,25 metros quadrados, né? Só que como que a gente apresenta isso no nosso projeto? Não é assim que a gente apresenta no projeto, né? A gente não apresenta a área, a gente apresenta as dimensões. Então, ó, como o nosso pilar é um pilar quadrado, lembra lá do enunciado? Ó, o pilar tem 30 por 30. Então, ó, respeitando aquela regra dos balanços iguais, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sapata quadrada também, certo? Então, ó, a gente vai fazer a raiz quadrada de 5,25. Então, tem que ter no mínimo 2,29 metros para cada lado. Vou adotar 2,3 metros, só arredondar aqui. Então, A igual a B igual a 2,3 metros, certo? Vou colocar tudo em centímetros, né? 230 por 230 centímetros. E está resolvido. Né? O problema pede somente o dimensionamento geotécnico, então está calculada a sapata. Então vejam que é bem simples. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá para o exercício 2.
onde ele pede para dimensionar uma sapata para um pilar de 30 por 100 e uma carga de 3.000 kN, sendo a taxa admissível igual a 0,3 MPa. Né? Ele dobrou a carga aqui e aumentou também o pilar para suportar essa carga. O solo é o mesmo, a mesma obra. Então, ó, o primeiro passo é a mesma coisa. A área tem que ser maior ou igual a P mais PP, do peso próprio, sobre A. Então, a minha área tem que ser maior ou igual a 3.000 mais 5%. Perdão, aqui é sigma. Sigma S. Sobre 0,3 MPa. Então vamos lá, vamos calcular aqui comigo. 3.000 vezes 1,05, né, considerando os 5%, dividido por 0,3 vezes 10 elevado ao cubo. Olha só como que aumentou a área. A área tem que ser maior ou igual a 10,5 metros quadrados. Certo? Então, ó, como que a gente vai fazer? Eu quero aplicar aquela regra lá dos balanços iguais, né? Tem um pilar retangular. Eu quero que a minha sapata seja retangular. Não é obrigatório, né? Posso fazer uma sapata quadrada, não tem proibição nenhuma. Mas é mais interessante, né? A gente viu lá que o dimensionamento fica mais padronizado, fica mais bem distribuído, né? Então, eu quero que essa dimensão aqui seja igual a essa dimensão aqui. Certo? Então, aqui ó, a gente pode fazer algumas relações. Certo? A gente sabe que a área é igual a A. Vou colocar aqui A de... chamar de área, né, para não confundir. A vezes B. Certo? No entanto, ó, o que a gente tem aqui? As dimensões dos nossos pilares, elas são conhecidas, né? Então, a gente pode colocar tudo em função de A, né? A gente pode colocar aqui, ó, que a área é igual. Aliás, fica até mais elegante, né? A gente colocar aqui em função de B, na verdade, né? A área é igual a B vezes A. E o que é A? Concordam que A é essa dimensão aqui e B é essa dimensão aqui? Certo? Então, ó, o quanto que A tem que ser maior do que B? Certo? A vai ter que ser maior do que B o mesmo tanto que a dimensão A0 do pilar é maior do que a dimensão B0 do pilar. Então, qual seria essa diferença aqui? Ó? A gente tem um pilar, vou desenhar ele aqui. A gente tem um pilar com 100 por 30
centímetros, certo? Então, ó, se o pilar tem 100 por 30, né, qual é essa diferença do lado A para o lado B? A diferença do lado A para o lado B é 70 centímetros. A0 menos B0 é igual a 70 centímetros. Então, A menos B também é igual a 70 centímetros. Certo? Concordam? Então, ó, A é maior do que B, 70 centímetros. Então, A, eu posso substituir, ó. A é igual a área é igual a B vezes B mais 0,7, passando para metro aqui. Certo? Então, ó, a dimensão da área eu conheço, né? A dimensão de B eu conheço também. Então, é só a gente equacionar aqui, ó. 10,5 é igual a B vezes B mais 0,7. Então, como que vai ficar isso? B ao quadrado mais 0,7B igual a 10,5. Organizando tudo isso, menos B ao quadrado mais 0,7B, perdão, menos 0,7B mais 10,5. A gente cai aqui numa equação de segundo grau, né? Então, vamos calcular aqui, para ver como que fica. Então, olha só. A gente vai aplicar aqui a equação de Bhaskara, né? Para poder encontrar o valor das raízes. Menos B, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC dividido por 2A. Certo? Vamos calcular a raiz de delta primeiro aqui. Igual a B ao quadrado menos 0,7 ao quadrado menos 4 vezes A igual a 1, né? Vezes C menos mais menos 1 vezes 10,5. Menos 4 vezes menos 1 vezes 10,5. A raiz de delta é igual a 6,518. Então, x' é igual a menos 0,7 mais 6,518. 2A. A igual a 1. Igual a menos 1. Então, 0,7 mais 6,518 dividido por 2, por menos 2, né? Igual a menos 3,609 metros. A gente tem que calcular a outra raiz, né? A raiz positiva. Vai ficar menos
menos 0,7 menos 6,518 dividido por menos 2. 7 menos 6,518 dividido por menos 2. 2,9. 2,909 metros. E o que a gente estava calculando mesmo? Era B, né? Era B. Então, ó, o que eu vou fazer? Como eu tenho um valor aqui um pouquinho maior do que 9, eu vou adotar B igual a 3 metros. Então, como A é igual a B mais 0,7, A igual a 3,7 metros. Fazendo isso, ó, olha como que vai ficar. Um pilar de 100 por 30. E uma sapata de 370 por 300. Certo? E como que vai ficar os balanços? Ó? Aqui na direção de A, vai ser 270, né, 370 menos 100, 270 dividido por 2. Tem aqui um balanço de 135 e aqui um balanço de 135 centímetros. Na outra direção, a mesma coisa. Ó. 300 menos 30 dividido por 2. 135, 135.